Bom dia, irmãos, igreja abençoada do Senhor. Nós hoje estamos alegres porque estamos na presença do Pai. Não é mais uma semana, depois de uma semana de descanso, voltamos à casa do Pai para exaltar aquele que vive e reina para sempre, para glorificar o nome dele e para render graças, porque ele é bom. Seja qual for as suas dificuldades, saiba que ele é bom. Ele não perdeu o controle de nada. Sabe, você tem que ter o hábito de pregar isso todo dia para você. Debaixo das suas dificuldades, seja elas quais forem, quais as necessidades emocional, financeira, de relacionamento, de saúde, do que for. Você tem que entender que você está sempre no caminho de vitória. Estando com Cristo, andando na luz da sua palavra, você sempre estará num caminho de vitória. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor, bradamos este Deus e invocamos a sua santa presença no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome dele. O tema do nosso culto hoje é marcas de um cristão. E eu gostaria de pedir a atenção dos irmãos para que você possa entender a plenitude que Deus quer que cheguemos. Como ele quer trabalhar a igreja dele. Porque não nos resta muito tempo. Nosso Deus está voltando. E nós não somos uma igreja guiada por emoção, por entretenimento. Nós não somos uma igreja que somos guiados pela pula-pula. Nós somos uma igreja guiada pela palavra, pelo Espírito Santo. E nós não precisamos disso, nós precisamos conhecer o nosso Deus. Esse é o nosso papel. Em conhecer a Deus é a nossa parte. Amém? Então vamos, 2 de Reis 2, de 9 a 14, diz: assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: rogo-te como herança, porção dobrada do teu poder espiritual. Elias respondeu: em verdade pediste algo muito difícil. Todavia, se me vires quando eu for levado da tua presença, assim fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo, puxado por cavalos em chamas, separou-os um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Assim que viu tudo isso acontecendo, Eliseu gritou: meu pai, tu foste com os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais segui-lo com os olhos, Eliseu tomou suas próprias vestes e as rasgou ao meio. Em seguida, pegou a capa de Elias, que tinha caído, voltou e parou à margem do rio Jordão. E, havendo tomado o manto de Elias, que tinha caído, bateu com ele nas águas e declarou: onde está o Senhor Deus de Elias? Prontamente as águas se separaram em duas partes, e Eliseu passou sobre o solo seco para o outro lado. Oremos. Senhor, a sua palavra será pregada. Pai, nós pedimos, ó Pai, a tua presença no nosso meio, para que o Senhor abra os nossos corações, para entendermos a luz da tua palavra e sermos transformados de glória em glória, até que o Senhor volte. Esteja conosco, Senhor. Fale
com cada um de nós, na dimensão que o Senhor quer, como o Senhor deseja. Em o nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém, Senhor, e amém. Eliseu profetizou num tempo de grande crise espiritual. Era um tempo de fome. Foi chamado para o ministério por Elias, quando este lançou o seu manto sobre ele. Pediu porção dobrada do espírito de Elias. Então, Eliseu, ele fez o dobro de milagre de Elias. Ele pediu, dai-me uma porção dobrada do teu espírito. E ele fez um dobro de milagre de Elias. Então, a vida de Eliseu, ainda hoje, motiva os nossos corações. E isso já passaram 2.800 anos. Mas ele ainda continua inspirando milhões de pessoas em todo o mundo. E quais são as marcas desse homem? Agora que nós vamos entrar depois dessa introdução. Quais são as marcas de um cristão? Quais são as marcas desse homem, Eliseu, de quem nós estamos falando? Né? E eu fico aqui pensando o que acontecerá depois que nós deixarmos este mundo. As pessoas se lembrarão de nós? Continuaremos a influenciar as pessoas pelo legado que deixaremos? Então nós vejamos as marcas que Eliseu deixou. Vamos aprender com Eliseu. Ele era um homem que abraçou o ministério sem olhar para trás. 1 de Reis 19, do 19 ao 21, fala assim: Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Zafate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixe-me abraçar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta depressa, lembra-te do que fiz contigo. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo. E eles todos comeram, depois partiram com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Eliseu atendeu prontamente ao chamado de Deus. Então, quando Deus nos chama, nós atendemos prontamente. E foi por meio de Elias. Por quem? Por meio de quem que nós fomos chamados? Por meio do Espírito Santo. Então Eliseu fez um churrasco dos bois, dizendo: agora só existe o daqui para frente. Eu não tenho possibilidade de voltar atrás. Nada de retrocessos. Às vezes nós nos deparamos com alguns cristãos que dizem: eu saí. Não, eu tenho visto aí na internet alguns cristãos dizendo que não existe céu, não existe inferno, que a Bíblia é um manual que é para mexer com a cabeça do povo. Então há um retrocesso em certas pessoas. E nós não podemos ter esse retrocesso. E Elias desembaraçou-se de qualquer impedimento. Jesus disse o seguinte: quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então nós temos que pôr a mão no arado e não olhar para trás. Porque quem olha para trás retrocede. Então esse mesmo caminho
foi seguido por seguidores de Jesus. Mateus deixou a coletoria e seguiu a Jesus. Os discípulos deixaram as redes. Os discípulos estavam lá e largaram as redes para servir a Jesus. Mateus 10, 28 fala assim: e Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Deixando tudo, seguiram. Ou seja, se Jesus Cristo é Deus e ele deu a sua vida, ele deu a sua vida, se ele é Deus e ele deu a sua vida por mim, por você, nada é sacrificial que não faça por ele. Tudo que você fizer por ele não é sacrifício nenhum. Agora pensa, eu hoje podia estar na cama até agora, porque hoje é domingo. Mas a Bíblia diz que domingo é o primeiro dia da semana. João fala que eis que ele teve uma visão, e isso era o primeiro dia da semana. E era o dia do Senhor. Então o primeiro dia da semana é do Senhor, não nos pertence. Então nós pecamos, sabe? Quando nós tiramos essa parte que pertence a Deus. Mas vamos. A mulher de Ló olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Demas, o latoeiro, tendo amado o presente século, abandonou o apóstolo Paulo. Olha, Demas estava junto com o apóstolo Paulo, mas ele viu alguma coisa grandiosa no mundo, não é? Que encheu os olhos dele, e o coração e as emoções, que ele largou a obra de Deus e ele foi embora. Ele retrocedeu. E a mulher de Ló amou a cidade de Sodoma. Ela amou, ela ficou assim, eu vou ter que sair daqui, eu vou para onde? Ela não queria deixar as riquezas. Eliseu era um homem santo. Ele era santo no seu proceder. Ele era testemunho de todos. E nós também devemos ser testemunho de todos. Eliseu era conhecido como um santo homem de Deus. Mulheres, o povo, os reis de Israel, Judá, do estrangeiro, os escravos, os discípulos dos profetas, os generais, os consideravam como profeta. E como andam nos considerando aí fora? E na nossa família? Ele era uma pessoa humilde, ele servia a Elias, ele deitava água na mão de Elias. E quem não é humilde para aprender, jamais será grande. Jamais, não pode pular etapa. Porque Eliseu foi o aprendiz de Elias. E nós temos que nos curvar à presença do Espírito Santo para aprender dele. Então ele seguia um grande modelo. E o nosso modelo é Jesus Cristo. Ele não abriu mão de andar com Elias, de aprender dele, olhar para ele, de desejar o seu estilo de vida. Ele não abriu mão disso. Então eu te pergunto, quem é o seu modelo? Para quem você está olhando? Quais são os seus heróis? Quem é o seu modelo? Para quem que você olha? Ele tinha uma integridade incorruptível. Segunda de Reis 5,16 diz assim: entretanto o homem de Deus respondeu: juro pelo nome do Senhor, o Deus vivo, a quem eu sirvo, que nada aceitarei. Naamã ainda insistia com ele,
para que recebesse um presente, mas ele se recusou a receber qualquer gratificação. Naamã era um general. Então ele estava coberto de lepra e ele vestia lá a sua armadura. E ele pediu para que Elias fizesse algo, intercedesse por ele, para ele se ver livre daquela lepra. Mas ele quis presentear Eliseu. Ele quis presentear. Então o que Eliseu falou? Nada. Nem apareceu na presença de Naamã. Só mandou dizer, vai lá no Jordão, mergulha aí, tira sua armadura, mergulha aí, porque ali você vai ficar limpo. Mas no Jordão, um rio sujo e lamaçado, tem tantas águas maravilhosas para eu mergulhar, tem que ser logo no Jordão. E Eliseu falou, eu falei no Jordão, eu não quero teus presentes. Então ele estava de posse da mão do Senhor sobre a vida dele. Ele não podia ser subornado. Ele não fazia do ministério um negócio. Não trabalhava por dinheiro. Não se deixava subornar, nem se corrompia. Um homem que creu na intervenção extraordinária de Deus. Ele creu. Agora, você tem situações na tua vida que você tem que crer no extraordinário de Deus. Faça força. Desça a casa do olheiro. Eliseu sabia que havia intervenção extraordinária de Deus. 2 de Reis 2,14 fala assim, e havendo tomado o manto de Elias que tinha caído, bateu com ele nas águas e declarou, onde está o Senhor Deus de Elias? E prontamente as águas se separaram de duas partes. E Eliseu passou sobre o solo seco para o outro lado. Havia um extremo, ele tinha que passar do outro lado. E ele acreditou na intervenção extraordinária. Você tem que acreditar, irmãos. Você tem que fazer essa força. Você foi gerado pela palavra. Você tem um Deus sobrenatural. Essas marcas te seguem quando você coloca a sua fé em teste. E você não abre mão da palavra do Senhor, do seu Santo Espírito, da voz dele. Você não está vendo nada na tua frente. Só águas bravias. Só conta para chegar. Você tem que acreditar, você tem que pular, sabe, esse empecilho. Porque coisas maiores virão, mas você tem que ser, essa é a sua marca. A marca de acreditar nessa intervenção extraordinária. E às vezes você está pensando que é uma coisa e a outra. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Seja intrépido, seja ousado, porque o mesmo Deus de Elias trabalha ainda hoje a teu favor, a favor de seus filhos, até quando você dorme. Alimente a tua fé, peça porção dobrada, não fica tímido, porque se você tiver essa timidez, você nunca provará do extraordinário de Deus. Nunca. Ele é Deus. E Ele quer glorificar o nome dEle na tua vida. Compreendam isso. Eliseu chegou às margens do Jordão e perguntou, onde está o Senhor, Deus de Elias? Eliseu perdeu Elias. Ele perdeu Elias. Mas não o Deus de Elias. Você não perdeu o Deus de Elias. Nosso Deus não é apenas o Deus que agiu no passado. Ele não é apenas o Deus de Elias.
Ele é o nosso Deus. Entendam isso. Você não tem por que ficar adormecido, achando que a tua vida acabou ali. Há uma intervenção extraordinária para a sua vida. Mas também, esse Deus, ele atua, age, agora mesmo, nesse momento que você está sentado. Irmãos, quando nós estamos sentados, ouvindo a palavra, buscando o seu reino em primeiro lugar, o nosso Deus está agindo em nosso favor. Não é difícil crer que Deus fez milagres ontem. Não é. Nós lemos a palavra e, nossa, transformou a água em vinho. E por aí vai. Ressuscitou Lázaro, que estava não sei quantos dias falecido, não é? Então não é difícil a gente acreditar nos milagres de ontem, nem é difícil crer que ele fará milagres amanhã. O fato é, cremos que Deus faz milagres hoje, agora. Nós cremos nisso. Ou você veio para o culto, vai sair daqui choramingando, vai falar, eu fui para o culto e nada me falou. Deus faz milagre hoje, nesse momento. Se assim for da vontade dele, ele fará e você verá a glória de Deus na tua vida. Então Marta, ela dizia assim para Jesus, se tiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Quer dizer que ela falou no passado. Depois ela falou, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, na ressurreição dos mortos. Ela falou lá no presente, né? No futuro. Falou lá para o futuro. Então, no passado ela falou, ele já morreu, acabou. Então, me resta o futuro que ele vai ressuscitar. Só que Jesus falou assim, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus está dizendo, ei, o futuro está aqui, diante de você. E o presente também. Eu sou a vida. Eu estou presente. Eu estou presente em todos os momentos. Então nós não temos do que temer. O Deus de Elias responde a orações agora. Se você está sentadinho aqui e orando em silêncio, como Ana fazia, balbuciava, sem ninguém ouvir a voz de Ana, mas Deus ouvia. Ele responde a sua oração nesse momento. Então ele abre o Jordão agora. Ele é o mesmo Deus que multiplica o azeite da viúva. Ele é o mesmo Deus que multiplica o azeite da viúva. Ele é o mesmo Deus que manda fogo do céu. Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus que nos tira da caverna da depressão. Ele está tendo os maiores cuidados com a tua vida. E você não percebe que ele cuida de você o tempo inteiro. Ainda que você entre em uma depressão profunda, ele está olhando para você e está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. A vida está aqui diante de você. Resplandeça, resplandeça. Tire o seu manto de luto, porque eu sou a ressurreição e a vida. Ele é o poder extraordinário. É ele que nos guia por águas profundas e saudáveis, águas da vida. Ele é o mesmo Deus que mandou o fogo do céu. Ele é o mesmo Deus que nos tira da caverna da depressão, que cura nossas feridas,
que sara nossa mente. Samaria estava sitiada, quer dizer que ela estava cercada por inimigos. E havia fome e desespero naquela cidade. E o rei mandou avisar para Eliseu que ia decepar a cabeça de Eliseu. Agora tu imagina, um profeta daquele tempo, que o rei estava angustiado, porque a cidade toda estava cercada e havia fome. Havia desespero na cidade. Ele, mas cadê o profeta de Deus que faz o machado flutuar? Cadê o profeta de Deus que vai lá e deita em cima de uma criança morta e joga o hálito dele em cima daquela criança e a criança revive? Meu Deus, cadê esse profeta? O profeta respondeu dessa maneira, que no dia seguinte eles teriam fartura. Olha a ousadia de Eliseu. Sabe por que ele respondeu isso? Porque ele conhecia o Deus dele. Ele tinha uma marca, a marca de um profeta que não abria mão de conhecer o seu Deus e de olhar para situações mais difíceis que for. Mas ele sabia que Deus faria o melhor para o povo. E ele disse, amanhã vocês terão fartura. Então um barulho de exército afugenta os sírios e eles deixam riquezas e provisão no acampamento. Para quê? Para Israel saquear. E Eliseu creu na intervenção de Deus. E o povo foi lá e saqueou, e foi grande o despojo. Então ele era um homem que procurava meios de abençoar as pessoas. E nós aqui procuramos meios para abençoar um por um, na nossa medida que Deus tem nos dado. Ele abençoou a mulher sunamita. Ele deu a ela um filho, então ele trouxe felicidade familiar, ele profetizou na vida daquela mulher. Ele curou as águas amargas de Jericó. Ele deu o quê? Saúde para aquele povo. Ele multiplicou o azeite da viúva pobre. Ajudava ao necessitado. E eu digo a você, comece com o que você tem em casa. Vasilhas vazias? É isso que você tem em casa? Vasilhas vazias? Então, o que você pode colocar nessas vasilhas vazias? Fé e obediência. Porque se você colocar fé e obediência, você terá a multiplicação. Você ainda não conhece o Deus que você serve. Nós precisamos conhecer mais e mais. Essa tem que ser a nossa marca. Queiram debochar, fazer chocarrice de nós, a igrejinha anda no poder da palavra de Deus. Nós pregamos a palavra para que ela seja vivida. Nós temos que caminhar na palavra. E nós vamos ver a intervenção extraordinária de Deus. Coloque fé e obediência nas suas vasilhas, porque elas vão ficar cheias. Em nome de Jesus. Ele fez a cura de Naamã. Ele era um homem estrangeiro. Naamã era um homem estrangeiro. Isso quer dizer que a cura era somente para o povo que estava ali. Não é? No povo de Israel. Ali. Mas não. Ele estendeu a bênção até o estrangeiro Naamã. E ele não se importou por isso, sendo ele o profeta. Ele removeu a morte da panela. Ele tinha cuidado espiritual com o povo de Deus. Então, quando uma pessoa chega aqui
cheia de sincretismo religioso, isso se chama morte na panela. Qual é o dever da igreja? Tirar a morte da panela. O dever da igreja é pregar a palavra. É só isso que tem na sua igreja? Tudo isso, irmão. Tudo isso. A palavra. Ele tinha escola de profetas. Em tempo de apostasia, que é o tempo que nós estamos vivendo, um tempo de apostasia, ele formava obreiros para pregar a verdade. Lá houve tempo de apostasia. Hoje nós estamos vivendo o mesmo tempo de apostasia. Cristãos vivendo como mundano, se comportando como mundano. Irmãos, pelo amor de Deus, as notícias são as piores possíveis. Então ele formou obreiros para pregar a palavra, a verdade. E aqui nós estamos sendo formados por Deus, formados pelo Espírito, para pregar a palavra em tempo de apostasia. Nada de liberdade, nada de libertinagem, nada de... Não, isso aqui não tem problema não, irmã. Oxi, qual o problema? Imagina se Deus no teu santo templo de glória, sentado no seu trono, ele vai fazer... Pelo amor de Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Às vezes um crente entra... Como que se fala quando ele entra... Não, quando está no hospital, entra em coma. Às vezes um crente entra em coma e leva um tempão em coma. E a gente não sabe por que ele ainda não morreu. E porque as chances dele são mínimas. Mas ele está acertando os ponteiros com Deus. Porque ninguém pode subir de qualquer maneira. Ninguém pode entrar no reino de glória de qualquer maneira. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos ter essas marcas de Cristo. Paulo dizia assim, olha, eu trago em mim as marcas de Cristo e sai da minha frente, porque eu trago em mim as marcas de Cristo. E isso não pode ser diferente para a igreja hoje. Em tempo de apostasia, nós temos que aprender mais a palavra. Nós não somos crentes, como dizem por aí, querem que a gente seja eclético. Nós somos servos, filhos, obedientes à palavra, com uma fé inabalável, crendo fielmente. Todos os milagres de Eliseu foram para ajudar e nunca para demonstrar poder. Ainda tem essa. Os pseudos profetas, quando chega para você e diz, eu tô vendo um caixão atrás de você, tá vendo nada. Tá vendo nada. Não está vendo. Nós não precisamos demonstrar nenhum poder para ninguém. Nós somos a pessoa mais frágil dessa terra. Mas o poder do Espírito Santo que habita em nós nos fortalece. E é Ele quem brilha, e não nós, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo. Eliseu era um homem destemido. Ele tinha discernimento espiritual. Toda quarta-feira nós oramos aqui e pedimos o quê? Discernimento espiritual. Os olhos naturais, cegos pelo pecado, não têm discernimento. Sansão cego é um espetáculo triste. Triste. De juiz de Israel,
Sansão passou a ser escravo da Filístia. Só Deus pode abrir os olhos do homem. Podemos guiar os cegos, mas não podemos fazê-los ver. E não adianta óculos se os olhos são cegos. Nós precisamos ter visão espiritual, discernimento espiritual. Essa é a nossa marca. Até mesmo para saber quando temos que calar a boca. Fechar a boca, porque às vezes não é hora de falar. Então podemos pedir a Deus para abrir os olhos das pessoas. Salmo 146, 8 diz assim: o Senhor dá vista aos cegos. Mesmo aqueles que veem precisam de mais visão. Então você acha que você vê? Eu acho que eu já vejo, mas nós precisamos de mais visão. Salmo 119, 18 diz assim: abre meus olhos para que veja as maravilhas que resultam da tua lei. Eliseu tomou na marra: olha, me dá da sua porção dobrada, me dá aí o seu manto, e eu quero andar, eu quero ter, eu quero fazer para Jesus o máximo que eu puder nessa vida. Nós não somos nada sem Jesus. A nossa vida jamais pode ser prioridade nesse mundo, porque um dia haveremos de estar com Ele. Então, nós devemos pedir: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E a palavra de Deus estava com Eliseu. A palavra de Deus está conosco. Compreender a aflição da sunamita. Discernir a necessidade de Naamã se humilhar. Ele fala assim: olha, eu posso até te curar, enviar uma palavra de cura. Mas antes disso, você precisa tirar sua armadura e mergulhar no Jordão 7 vezes, além de não falar com ele pessoalmente. Olha só a estratégia de Eliseu. Esse homem precisa de cura, mas necessariamente ele precisa ser humilde. Então, antes dele receber a cura, ele precisa ser humilde. Eliseu entendeu que não adiantava curar a carne de Naamã da lepra, se o seu coração estava chagado de orgulho. O orgulho foi o que fez Satanás cair. E nós precisamos identificar isso no nosso coração. Imagina aquele general ter que tirar suas... Eu, nesse rio sujo? Cadê esse homem que não vem aqui na minha presença falar comigo? Ele não foi. Ele não foi. Então ele discerniu a presença dos cavalos e carros de fogo, ou seja, dos anjos de Deus ao seu redor. Levou os soldados sírios a Samaria para ensinar a eles o poder de Deus. Quanta coisa Eliseu fez. Ele discerniu a ganância de Geazim, que era lá o rapazinho, o assistente dele. Ele que já tinha sido assistente de Elias e aprendeu, e ele preferiu aprender tudo, ele ficou com a boa parte, mas ele disse para o seu assistente: tu é muito ganancioso, rapaz. Ele vivia totalmente na dispensação do poder de Deus. E para nós, seres humanos, é bem difícil isso, não é? Entra o nervosismo, entra situações muito difíceis emocionalmente, porque nós ainda não aprendemos a ficar na dispensação de Deus. Então ele vivia no Espírito. Sabe de que forma que Eliseu vivia? E é a forma que eu quero que a igreja viva, é o desejo do meu coração. Ele vivia num espírito de vitória. Quando ele afirmou: mais são aqueles que estão conosco do que os que estão com eles. 2 de Reis 6, até o
de 15 até o 16, fala assim: no dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, o que haveremos de fazer? E o profeta acalmou, dizendo: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu conseguia enxergar. Ah, eu tenho um inimigo maior que está em você do que aquele que está no mundo. Abra os seus olhos espirituais. Peça a Deus que abra para você ver a quantidade de carros de fogo e de cavaleiros que existem em seu favor. Você tem anjos que te guardam 24 horas, o tempo inteiro. Você está dormindo, ele se apresenta para você: eu estou aqui. Você sai, ele sai juntinho com você. Quantas vezes ele te livrou? E você, caramba, quase que teve um acidente. Caramba, passou um tiro aqui, ó. Passou uma bala aqui pertinho de mim. Ele está conosco. Ele está conosco. Ele era um homem que agonizava a ver os mortos recebendo vida. Às vezes, hoje, a igreja de hoje, ela olha para alguém que está morto em pecados e delitos e ignora. Falei, não é um dos nossos. Não vou pregar o evangelho. Eita, gentinha. E às vezes, Deus quer que você pregue. Leva uma palavra de vida para aquele que está agonizando na morte. Eliseu precisou lidar com um menino morto. Imagina, uma criança morta. Eliseu, ele precisou lidar com isso. Hoje lidamos com pessoas mortas espiritualmente. A morte espiritual não é menos real do que a morte física. Não é, irmãos. É a mesma coisa. Então, ressuscitar os mortos é a nossa missão. É a nossa missão ressuscitar os mortos. Nós recebemos o glorioso ministério de chamar as pessoas da morte para a vida. Esse é o teu ministério, é o meu ministério. Chamar as pessoas da morte para a vida. Não ficar negligenciando a vida do irmão, que o irmão é isso, que o irmão é aquilo, se está andando em pecado, se não está andando em pecado, se não faz conforme diz a Bíblia. Irmãos, em nome de Jesus, nós temos um ministério de chamar as pessoas da morte para a vida, nós das trevas para a luz, da escuridão para a liberdade, da potestade de Satanás para Deus. Entenda, você não é uma pessoa comum se o Espírito de Deus está sobre você. Entenda isso. Porque as críticas, elas não constroem igreja, não constroem pessoas. Não tira da morte as pessoas para a vida. Não tira das trevas para a luz do Senhor. Hoje, eu até estava conversando com minha mãe no telefone. E nós conversávamos e dizia: antes de tirar a trave do olho do teu irmão, tira do teu primeiro. Para que você seja capacitado a ser instrumento de Deus para a libertação de vidas, para tirar das trevas. E você vai melhorar muito nessa questão. Você andará com as marcas de Cristo na tua vida, ou você não deseja isso? Você está dentro da igreja para ser marcado por Ele. Esse é um culto de exortação, é de ensino, mas é um culto de exortação. Nós temos que melhorar a cada dia, a cada passo. Existem pessoas ficando para trás.
Pois bem, se elas não querem ter a marca de Cristo, vamos seguir, hein? Vamos seguir. Porque tem gente que está cheia de lepra e não consegue enxergar isso. Nós temos que tirar essa armadura, sabe, de arrogância, de pretensão, de soberba, de orgulho. Nós temos que tirar e mergulhar nas águas do Espírito para ficarmos limpos. Limpos, limpos. Para quando sair da tua boca, você abrir a tua boca, sair, sabe o quê? Sair, sabe o quê? Virtude do Espírito Santo. É pedir porção dobrada. O profeta Ezequiel, ao ver um vale de ossos secos, ouviu a pergunta: Filho do homem, poderão reviver esses ossos? Ele respondeu: Senhor Deus, tu sabes. Ezequiel sabia que pela voz do Senhor poderia reviver aquele vale de ossos secos. Então o bordão na mão de Geazim não teve poder. Nós precisamos nos angustiar pelas almas perdidas. Se você tem uma irmã, tem algum parente que está no mundo de treva e escuridão, ore por eles. Agonize a tua alma por eles. Porque é assim que Deus quer que nós clamemos por aquelas vidas. Quando falhamos em uma tentativa, nem por isso nós devemos abandonar a nossa causa. Nós temos causa. O problema é que nós olhamos para nós mesmos. O problema é que nós não buscamos esse aprendizado do Espírito Santo. O problema é que nós nos achamos melhor do que os outros. E aí a porção do Espírito nos chega. Nós vamos viver passando prova, e prova, e prova, e ficando dando volta no deserto a vida inteira. Porque o orgulho não deixa. Nós temos que ser moldados pelo Espírito. Eliseu levou o menino para a sua cama. Vocês conhecem essa passagem? Que Eliseu pegou o menino que estava morto, levou para a sua cama, identificou-se com a sua frieza. Ele estava morto. Era uma frieza cadavérica. Era cadáver. Agonizou em oração. Não se contentou com aquecimento. Olha, Eliseu deitou em cima e ele agonizou pela vida daquela criança que estava morta. Ele agonizou, ele pediu. Aí houve um aquecimento. Ele não se contentou com o aquecimento. Ele perseverou em oração e não abriu mão do milagre da vida. Olha, meus irmãos, o milagre da vida, quando você vê que você está orando e houve um aquecimento, está melhorando, já deu uma melhora, já nada. Continua orando até que o fogo seja aceso, até que a vida transborde. Não se contente com o aquecimento. Não se contente com isso. Ele era um homem que morreu vitoriosamente. Nós iremos partir dessa terra vitoriosamente. Vitoriosamente. Ele exerceu maravilhosa influência. Que a sua vida seja uma influência para outros. Que você seja visto, depois de morto, como exemplo na tua família, no meio de seus vizinhos. Quando Eliseu ficou doente,
Ele não questionou a Deus, não. Não ficou amargo, não. Por que isso aconteceu comigo? Porque eu estou doente. Eu estou doente. E agora, coitado de mim, o que tu queres com a minha vida, Deus? Eu odeio essa frase. O que tu queres com a minha... É gente abusada, não é? Para falar um negócio desse para Deus. O que tu queres com a minha vida? O que tu queres? Baixa esse nariz, minha irmã, meu irmão. Porque Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da vida. E você está debaixo da potente mão do Senhor. E ele não ficou amargo, não. Ele continuou profetizando e abençoando o povo, mesmo doente. Mesmo doente, já a ponto de morrer, ele continuou abençoando o povo. Ele profetizou vitória para o seu povo. Ele não se encavernou. Vou aqui entrar nessa caverna, vou fechar a caverna. E, nossa, eu vou morrer, coitado de mim. Fiz tanto por Israel. Fiz tanto pela igreja. E nem todos vêm para a igreja. Nós vamos ficar preocupando com isso? Nós precisamos ter a marca de Cristo. Nós precisamos ser semelhantes a Ele. Eliseu, ele viveu 60 anos com um ministério abençoado. Ele foi um homem cheio do Espírito, sua vida foi uma bênção para a nação, ele começou bem e terminou bem. Mesmo depois de morto, ele comunicou vida. Quando jogaram um cadáver na sua sepultura e tocou os seus ossos, o cadáver reviveu. Mas veja só, o cadáver bateu no túmulo de Eliseu e tocou os ossos de Eliseu. E aquele morto reviveu, ressuscitou. Tal era a marca dele. Tal era a marca que Eliseu tinha de vida com Deus. Então, alguém que tocasse em nossa história, eu pergunto, alguém que tocasse em nossa história, viveria? Se a igreja deixar de existir nesse lugar, fará falta? Quando Deus chamar você, as pessoas sentirão a sua falta? Quem ouvir a sua história, reviverá? Ou você será apenas uma lembrança? Conclusão, e para terminarmos o culto. Não seja como Geazim, moço de Eliseu. Eliseu andou com Elias e recebeu porção dobrada do seu espírito. Geazim andou com Eliseu e encheu seu coração de avareza, porque ele viu a possibilidade de ter. Porque Eliseu era chamado pelos grandes, e os grandes queriam só. É isso que corrompe uma igreja. São os bens materiais, são as riquezas desse mundo. E o homem fica já interessado naquilo. Fica deslumbrado. Ele se corrompe com facilidade. Geazim viveu com Eliseu, mas não tinha poder espiritual. E morreu como leproso. Então nós não vamos morrer leprosos. Nós não iremos morrer leprosos. Nós morreremos, mas teremos a marca de um cristão verdadeiro. Um exemplo. Irmãos, peça a Deus a porção dobrada do Espírito Santo. Peça a Deus. Deixa as coisas que faz ninho na tua mente para trás, porque Deus dará jeito.
Viva vitoriosamente. Como é viver vitoriosamente? Abandone todo empecilho, todo impedimento, seja bênção para a sua geração e para as que ainda virão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esta é a marca de um cristão verdadeiro. Amém? Amém? Assim disse o Senhor, para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Oremos ao Pai. Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos, glorificamos, exaltamos e bendizemos o teu nome. A tua palavra foi pregada, Senhor. E nesta manhã, juntamente com a igreja, nós pedimos porção dobrada do teu Espírito. E porção dobrada do teu Espírito requer renúncia. É construir um altar para o Senhor e não para o homem. Que a coroa humana caia por terra e a tua coroa, Jesus, Pai, seja exaltada nas maiores alturas, desse universo. O seu nome seja glorificado e não o nosso. Nós queremos ter porção dobrada e sabemos, Senhor, o que estamos pedindo. Porção dobrada do teu Espírito em nossas vidas, no nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que pede a Deus porção dobrada do Espírito Santo, diga amém. 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 Está fincada a estaca. Amém. Em nome de Jesus. Amém.